Depois da colheita é preciso se cultivar. Toda vez que se produz algo como colheita, depois dessa colheita nós precisamos preparar a terra de novo, refazer a terra de novo para que possa receber uma nova plantação, para que seja feita novas colheitas. E assim também é a nossa vida, e nós vamos utilizar desse exemplo também para nós pensarmos um pouco sobre o nosso processo evolutivo, nosso fazer, o nosso ser, a nossa criação. Veja, Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, é um dos espíritos que ajuda, é identificado, né? Que ajuda a compor o Livro dos Espíritos. E ele nos faz uma provocação no item 919A do Livro dos Espíritos. Ele faz o questionamento e depois nos traz uma ideia. Ele pergunta assim: ao chegar o momento do desencarne, será que teria que temer o olhar de alguém ao reentrar no mundo dos espíritos, aonde nada fica escondido? Quando eu desencarnar, será que eu vou temer os olhares ou a recepção naquele mundo onde nada é escondido? Todos vê a tudo. E ele diz assim: aqueles que têm o desejo sério de se melhorar, então explore a sua consciência, a fim de arrancar de si os maus pendores, bem como arrancar as ervas daninhas do seu jardim. Que ele faça o balancete da sua jornada moral, como o comerciante faz a das suas perdas e dos seus lucros. E eu vos asseguro que o balancete moral lhe trará mais que o outro, o balancete das perdas e ganho. E esse balancete, esse balanço que nós fazemos da nossa vida, a tendência da gente é achar desculpa para tudo, né? A gente tem resposta para todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos. Ah, eu agi assim por causa disso, disso. Eu penso assim por causa disso. Às vezes a gente até sabe que não é conveniente aquela fala ou aquele pensamento, mas a gente consegue. Então, o interessante é que nós possamos ser pelo menos honestos conosco mesmo. Por que honesto conosco mesmo? O irmão Grimm, Antônio Grimm, que é um dos espíritos que nos ajuda nessa casa, que traz a composição das ideias, dos pensamentos dessa casa, ele vai dizer para a gente que o campo missionário de cada indivíduo representa sempre o produto construído pelo próprio indivíduo. No campo existencial, cada um sempre é o resultado do seu processo vivencial. Então pensa, ele traz como campo missionário, são os nossos desafios do dia a dia. Então nos nossos desafios do dia a dia, cada indivíduo, cada um de nós vai ser aquilo que é. Não é aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós vamos construir de acordo com aquilo que efetivamente somos. Aquilo que lá no nosso íntimo, com a cabeça no travesseiro, a gente começa a pensar. E aí nós vamos compor essa construção, nós vamos compor o meu existencial. Quem eu sou? Mas para eu compor existencial, diz ele, no campo existencial, cada um vai ser o resultado do seu processo vivencial. Como eu estou vivendo? Como eu estou fazendo? Veja, gente, nós temos um corpo físico, um corpo biológico que nos permite existir aqui na Terra, certo? Vocês estão me vendo? Estou eu aqui, existindo. E nesse existir de todo dia, nesse corpo, vai me permitir nas relações uns com os outros a fazer meus aprendizados. Cada um de nós vai ter essa oportunidade de construir o seu existencial aqui na Terra. Para estar na Terra, nós precisamos desse corpo. Mas será que nós estamos efetivamente vivendo? Então, toda a soma
do meu aprendizado vai compor o meu existencial. Mas para eu compor, que eu componha dentro das minhas possibilidades. Ou seja, eu tenho que viver, eu tenho que ter as rédeas da vida na minha mão. Eu tenho que efetivamente viver, me apresentar quem eu sou. Ser. Que eu faça uma construção mínima, mas que ela seja minha. Não é para delegar a terceiro como eu devo ser, como eu gostaria de pensar. Não, é o que eu penso. É o meu possível neste momento. Então, que eu faça essa construção com a força da consciência, consciencial. Com a força que me é possível. Se é o melhor aprendizado ou não, nós aí vamos entrar numa seara moral. Não, não é isso. Se é melhor ou não, que ela seja minha. Que ela seja o meu possível. Então, todos nós vamos fazer os nossos aprendizados, conscientes ou não conscientes. Mas todas as nossas relações do dia a dia nós vamos fazer esses aprendizados. Esses aprendizados vão estar conosco para sempre. Nada se perde. Nós podemos ter esses aprendizados em repouso, o irmão Grimm vai chamar de existentes. Esses existentes ou esses aprendizados em repouso são os aprendizados que nós fizemos em outras encarnações e que está comigo, mas eu não vou utilizar ele nessas encarnações, esses aprendizados. Possa ser que haja uma necessidade de eu utilizar, mas para isso eu preciso saber que ele existe em mim. Já aconteceu, e a gente fica se perguntando, né, como é que um médium potencial, esses médios mais habilitados, conseguem trazer psicografia em outra língua quando ele não fala outra língua? Será que não fala? Será que não está nele essa existência? Esse aprendizado de outra encarnação? Entende o que eu estou falando? Mas como ele vive no Brasil, vai falar português. E por falar português no seu dia a dia, esse aprendizado muito provavelmente, mas se ele quiser aprender uma outra língua, ele vai ver que deslancha muito rápido o aprendizado. Muito rápido. Por quê? Porque já existe nele esse existente em repouso. Em nós também, nós temos conosco os nossos aprendizados que nós estamos utilizando agora, que o irmão Grimm vai chamar de existentes revelados. É o aprendizado que a gente usa no dia a dia para nos interagirmos e continuar os nossos aprendizados. E também vamos ter os que nós colocamos em trânsito. São aqueles aprendizados que nós estamos fazendo agora ou que nós vamos refazer, reciclar, ressignificar dentro daqueles que nós já temos conosco. Então, gente, nós somos espíritas e temos conosco o princípio da reencarnação. O princípio da reencarnação nos diz que nós temos a oportunidade de vir à Terra quantas vezes for necessário para aprender aquilo que nós precisamos aprender para nós caminharmos dentro do nosso caminho que é ao Pai. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Simples e ignorante, nós vamos caminhando em direção a esse plenificar, a semelhança do Pai. Nessa busca de nos plenificarmos, sermos semelhantes ao Pai, nós temos que aproveitar o máximo dessa reencarnação. Ela tem que ser plena também. Aproveitarmos todos os aprendizados que nós vamos fazer. Aprendendo fazendo novos aprendizados, reciclando aqueles que nós precisamos reciclar, aniquilando aqueles aprendizados que já não servem mais, porque o mundo, o tempo está na dinâmica. E cada vez que nós dinamizamos, que nós caminhamos, o velho fica. Nós não vamos precisar de utilizar mais. Você lembra dos telefones, por exemplo? Um exemplo grotesco, mas tinha aqueles flip, com anteninha. Quem quer usar aquilo? Não, já tem um novo, vamos utilizar. Existem essas possibilidades. Então, nós vamos estar sempre
reciclando, sempre reciclando, refazendo, ressignificando. Temos os aprendizados? Temos. Mas eles necessariamente precisam também ser ressignificados. Então veja, é uma reabilitação permanente, que não para. É uma reabilitação que a gente vai fazer pelos nossos existentes, pelos nossos aprendizados. Veja, nós temos esse aprendizado que está conosco, que nós chamamos de logoteca. Então nós já fizemos várias reencarnações, aprendemos muita coisa, muita coisa. A gente não tem ideia, mas a gente sabe muita coisa. Está conosco. E ele está aí, todo esse aprendizado, no tempo, na latência, que pode ser usado a qualquer momento. Quando nós, por exemplo, percebemos alguma coisa e nós utilizamos de algum raciocínio, de alguma informação que nós temos, nós vamos colocar esse aprendizado na temporalidade. E na temporalidade, quando a gente consegue entender, fazer a síntese, a gente coloca no temporal. Com essa nova síntese que a gente formou, a gente vai jogar de novo no tempo, vai deixar aí para a latência, para que a gente possa utilizar de novo. Vamos dar um exemplo aqui, para a gente pensar juntos. Quem tem mais de 40 anos, principalmente quem é do interior, a gente via muito carregamento de tração animal, lembra? Cavalos com carroças, puxando coisas pesadas. Para nós aquilo era dentro da normalidade. Então a gente já tem conosco a informação de que cavalo carrega a carroça puxando coisas. Essa é uma informação que está conosco. E aí começa a se discutir o assunto, fala assim, será que os seres vivos deveriam passar por isso? Aí quando você vê um cavalo carregando uma carroça cheia de coisas, você para, nossa, esse ser vivo, será que ele merecia estar passando por isso? Então aquela informação que estava no tempo vem para a temporalidade. E aí você começa a pensar sobre aquilo e fala assim, eu não creio que seja bacana a gente colocar essa atividade em cima de um ser vivo, a troco de nada principalmente. E aí você fez uma síntese, você chegou a uma conclusão. E essa conclusão você joga no tempo de novo. Quando você vê alguma coisa com outro animal, você já tem uma síntese formada. E assim a gente vai fazendo nas nossas lides da vida, nos nossos desafios da vida. Hoje nós estamos com um mundo cheio de informações, né? E cada vez mais a gente vai pensando nisso. Então sempre os nossos existentes vão estar lá. É como o irmão Grimm dá sempre o exemplo da laranja. A laranja está lá no pé, no tempo. Quando você pega a laranja, você tira ela para ela dar uma função, ela entra na temporalidade. E quando você se alimenta daquela laranja, você colocou ela no temporal, você deu a ela função. E aí ela vai entrar de novo no tempo, a temporalidade, temporal, sempre nesse circuito que nos promove reabilitação do nosso ser. Reabilita o nosso ser. Vai ser sempre um espiral que vai promover o nosso caráter. E caráter aqui no sentido de elementos que nos dá a qualidade de sermos quem somos. Se é caráter bom, se é caráter ruim, outra vez a gente entra na seara moral, que não é o momento agora. Eu só quero que vocês entendam que nessas reabilitações nós vamos nos construindo quem somos. Nós vamos nos tornando seres singulares, que nos distinguimos uns dos outros. Cada um vai fazer o seu processo de aprendizado. E nesse conjunto de aprendizado que nos torna singular, nós vamos aí perambular pelo universo sendo singular. Nós vamos lidar com as coisas, com a vida, com os desafios, na nossa singularidade. E aí a gente vai perceber que cada um das pessoas, dos seres humanos, está na sua singularidade. Somos iguais?
Não. Cada um singular. E aí nós vamos fazendo recolhimento de informação, produzindo síntese, fazendo nossas experiências e praticando os nossos aprendizados. Como é singular, como é de cada um de nós, não se torna uma coisa simples. Depende e requer muito trabalho. O Espírito Emmanuel, através do Chico, vai dizer para a gente, vai nos lembrar, né? Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato, celeiros guarnecidos. É difícil? É. Não é simples. Mas cabe a cada um de nós pegar o seu arado e promover terreno fértil para que a gente possa sempre estar em processo de aprendizado. Por que isso, Marco? Porque na cultura espírita, pela educação espírita, os espíritos vão nos dizer que nós precisamos aprender. Ou seja, nós precisamos saber. Certo? A gente precisa começar a compreender as coisas. Mas não adianta só compreender, nós precisamos praticar. É preciso saber fazer. Eu tenho esse mundo de informações que os Espíritos nos trazem. O que eu faço com isso? Eu tenho que pôr isso em prática. Eu tenho que colocar isso na minha vida. Senão, vai ficar na mesmice. Eu continuo sendo o anterior. E irmão Leocádio vai falar assim, quem não age não é. É pelas suas ações que você vai mostrar quem você é. E aí nesse praticar, nesse fazer, que nós vamos trabalhar isso nos sentidos da afetividade, por exemplo, nas trocas de olhares, nas promoções de carinho, de cuidado, na psicomotricidade, que são os movimentos dos corpos, das nossas ações, das nossas atitudes, no conativo, que são os freios redibitórios, que não nos permite querer além do que é necessário, de ir além do que é preciso, nós vamos endereçando esse aprendizado nas nossas atitudes. E quando nós endereçamos esses aprendizados, sabemos fazer, a gente começa a nos relacionar com a diversidade mais facilmente. A gente começa a entender que cada um é singular, por exemplo. A gente começa a entender que as atitudes de cada um dos nossos irmãos, inclusive as nossas, é o possível de cada um deles. E aí você se afirma, você consegue se afirmar mais. Eu sou. Eu sou e eu começo a sofrer, inclusive, menos, que eu começo a compreender um pouco mais esse nosso dia a dia. O irmão Grimm, numa aula de 13 de maio de 2011, disse assim para a gente: no estágio de dificuldades do aprendizado da vida, fica mais fácil de o ser compor a conceituação e a operação pragmática da reespiritualização, ou seja, a integração do mundo natural com o mundo cultural. Conseguirá melhor enxergar, fazer um segundo olhar sobre a natureza e a vida, consequentemente, compreenderá melhor a harmonia em toda a diversidade e assim poderá perceber alguns paradoxos, que compõem a sua existência, como, por exemplo, é preciso perder para ganhar, é preciso morrer para viver, é preciso compreender a feliz infelicidade. Quantas coisas aconteceram na nossa vida que nós achamos naquele momento que era um terror, uma coisa horrível que aconteceu comigo, e lá no futuro você fala assim, graças a Deus que isso aconteceu comigo. Que feliz infelicidade foi aquela. Mas para eu chegar lá, eu passei por um período longo de sofrimento. Será que se eu soubesse
soubesse fazer, soubesse relacionar com essa diversidade, eu teria passado por isso? Veja, ele vai dizer reespiritualizar. Nós somos espíritos encarnados, fomos encarnados na materialidade, para ver se a gente sai daqui um pouco mais espiritual. Mas para isso nós precisamos nos reconectar conosco mesmo. Saber que nós somos seres espirituais, antes de ser seres materiais. E nesses desafios do dia a dia, diz ele, nos permite melhor reespiritualização. Mas nós precisamos de olhar para os nossos desafios como desafios, para que nós possamos conseguir enxergar melhor, fazer um segundo olhar sobre determinadas situações. Como eu vi isso quando aconteceu, como eu vejo depois de um certo tempo, sem fazer cobrança. Nós estamos, todos nós, permanentemente com os nossos traços, a forma de ser, os nossos padrões, como é a postura na vida. E esses padrões, esses traços, eles vão nos configurar, ou seja, vão dizer quem nós somos, vão nos trazer e vão nos permitir demonstrar elementos que nos diz quem nós somos. Mas sempre, gente, que nós fizermos um aprendizado novo, um novo olhar, isso vai nos alterar. Vai alterar o nosso traço de ser, vai alterar o nosso padrão, quem eu sou. E eu alterando quem eu sou, meus traços, meus padrões, eu posso continuar agindo da mesma forma que eu sempre agi? Não há a menor condição de ser hoje da mesma forma que foi ontem. Eu tenho um novo olhar, eu tenho uma nova forma de ver a vida, eu tenho um novo jeito de pensar. E aí, irmão Grimm vai dizer para a gente, é preciso reconfigurar. Reconfigurar. Lembra da palestra da Thaís, semana passada, a autopoiese, que ela nos traz essa capacidade maravilhosa que nós temos de nos reconfigurar, de nos compor, recompor, sempre nessas possibilidades? E nós temos que utilizar dessas possibilidades. Porque senão, se nós continuarmos agindo da mesma forma, primeiro o seguinte, até você vai perceber que tem alguma coisa errada. Nós vamos entrar em aporia, ou seja, em confusão mental. Lé não combina com cré, parece que tem alguma coisa fora do lugar. E quem vê a sua fala, quem vê a sua ação, quem tem o seu pensamento, vai perceber que uma coisa não conjuga com a outra. A diferença de Cristo, né? Ato, ação e pensamento absolutamente coerentes. E é por isso que ele é sempre lembrado. Isso significa que a coisa não é simples. E não é simples por quê? Porque a configuração do nosso ser, quem nós somos, não depende só do meu eu, não depende só de mim. O meio social, os símbolos que nós aprendemos que nos dá significados, são signos, os modelos sociais, como é que eu falo, como é que eu devo falar? Em tom alto, em tom baixo, mais devagar, rápido. Isso tudo vai endereçando a gente para ser quem nós somos. As imposições sociais, a gente usa a mesma roupa que a gente usa numa igreja, a gente usa a mesma roupa que a gente usa na academia, a gente vai em casa, de pijama. Não, são imposições sociais que a gente acaba utilizando até como modelo. Mas essas imposições sociais, sim, vão nos trazer. Nossas heranças genéticas vão nos dizer quem nós somos. A nossa ancestralidade vai dizer quem nós somos. Então, é um conjunto de elementos que vai nos configurar quem somos, que vai nos dizer quem nós somos.
Mas quando se trata do reconfigurar, aí depende de mim. E como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir reconfigurar as minhas ações? O meu novo eu preciso, dentro de casa, colocar em prática esses novos entendimentos. No meu meio de trabalho, no meu meio social, com as pessoas que eu conheço. Eu tenho que praticar. Se eu não praticar, eu sei, é o saber, mas fica o saber sem fazer. Não sei fazer. E aí eu não vou conseguir liderar ou lidar com a adversidade, muito menos me afirmar como sou, como eu sou. O processo de configuração e reconfiguração, ele é permanente, porque a dinâmica está aí. Nós estamos o tempo todo. Nós temos o tempo todo aprendendo com os espíritos. Mas será que a gente coloca em prática esses aprendizados que nós fizemos? Ah, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. O que você sempre fez assim e que pode dar certo é continuar aprendendo. As suas atitudes precisam mudar. Porque senão, você não é. Se você continuar agindo do mesmo jeito, é porque você pensa, age e faz daquele jeito. É o seu ser agindo. Se tem modificação, é preciso agir com essa modificação. Então, quando nós temos, por exemplo, um significativo encontro com alguém que nos traz uma informação, quando algo dá errado na nossa vida, quando nós recebemos uma mensagem dos Espíritos, nós processamos aquilo, quando eu faço comunicações com os Espíritos, quando eu tenho intuição, eu trago aquela gama de informação, penso aquilo, falo, nossa, é assim, mas eu continuo agindo do mesmo jeito. Eu sei que para eu conectar com os Espíritos, se eu quero receber informações dos Espíritos, eu preciso fazer meu silêncio interior. Mas eu continuo querendo reconectar com os Espíritos na minha algazarra interior. Será que eu estou aprendendo alguma coisa? É isso que o irmão Antônio Green vai dizer para a gente, é preciso reconfigurar. Não adianta você se configurar se tudo à sua volta te vê desconfigurado. Inclusive você. Desde o momento em que eu abro os olhos, assim que eu acordo, eu começo a receber informações. E todas essas informações vão mudar o meu ser. E eu preciso me reabilitar, fazer a reabilitação do meu ser, como eu disse lá. Mas como é que eu faço isso? Diz o irmão Antônio Green, é preciso do acelerador de partículas. E a gente, quando lê isso, a gente fica louco, né? É preciso o acelerador de partícula. Ele vai falar para a gente assim, é preciso perder para ganhar. Eu preciso perder aquele ser que eu era para eu ser um novo ser. Eu preciso, às vezes, quando a coisa não dá certo na minha vida, utilizar daquele momento muito importante para eu deixar aquela forma que eu escolhi para ser e fazer uma nova configuração, uma reconfiguração na minha caminhada. Não cabe aqui momento de ficar na lamúria, mas eu preciso caminhar, continuar caminhando. Mas para isso eu preciso dizer o acelerador de partículas. Aí, irmão Green dá um exemplo. O estômago é um grande acelerador de partícula. A partir do momento que você joga o alimento ali, ele determina que várias enzimas, vários ácidos penetrem naqueles alimentos para que o organismo possa retirar dali os sais minerais, as vitaminas e os outros elementos que são necessários. Quem faz isso? O estômago. Determina. Aí você para pensar. Quem faz as modificações? Eu, o espírito. Eu preciso desse acelerador de partícula.
É como a gente faz no passe, né? Nós recebemos os pacotes quânticos, os pacotes energéticos dos espíritos por meio dos médiuns. Mas aonde eu vou realocar essa energia no meu corpo? Sou eu quem faço isso. O médium não vai dirigir essas energias. Então eu tenho que estar lá, pleno, em prece, com vontade de estar ali, para que eu possa receber aquela energia e fazê-la fluir para os melhores lugares, melhores alocações possíveis. Da mesma forma, quando eu recebo informações, eu modifico o meu ser, eu preciso de eu querer modificar. Eu preciso de eu querer fazer que a coisa aconteça. Sob pena de nada se modificar, de nada se refazer. Então, é um conectar consigo mesmo, como eu disse lá no começo, para que você possa fazer esse aprendizado, as modificações, as reconfigurações e se apresentar como eu sou. Eu ser não depende de imposição. Você nunca vai conseguir impor você em determinadas situações. As pessoas querem ver quem você é. Imposição não. Constituição sim. Sempre. Sempre. Ele dá exemplo do remédio. Nós podemos tomar algum remédio, aquele sal, né? Um sal, vai cair na corrente sanguínea e vai levar. Mas vai fazer efeito? Depende de nós, depende da nossa força, do ânimos, da nossa força de vontade, de entender que aquilo faz efeito. E Jesus vai falar, a fé é quem te curou. A sua fé é quem te curou. Não fui eu. Então, nós precisamos pensar no que eles chamam de... Hoje eu quis trazer esse nome para vocês verem como é que não é simples. Acelerador de partículas. Eu recebo a gama de informação e vai dizer, tudo é energia, informação é energia, remédio é energia, sol é energia, a comida é energia, tudo é energia. Nós recebemos essa energia e nós temos que ter um acelerador que acelere essas partículas energéticas em nós e faça a alocação sempre que possível e da melhor forma possível. Então, perder nunca é fracasso. Nunca é esse sentido de perder que nós temos. Perder é momento de fazer o novo. É deixar para trás o velho e fazer o novo. Se não deu certo, minha irmã, olha para frente. Vamos caminhar. O que você tem de informação aí que possa fazer um novo projeto? Um novo momento? O que é que o irmão Leocádio vai falar para a gente? No livro A Espiritualidade Ilumina a Vida do Homem, ele diz assim, Leocádio Zé Corrêa, né, um dos espíritos que nos norteia, que dá nome a essa casa, inclusive, vai dizer, a fé no Criador é elemento essencial para quem caminha no processo da espiritualidade. É fundamental e, portanto, necessário que o homem espiritualizado faça permanente revitalização do seu ser, na força do bem, todos os dias, sendo a procura da verdade, a força positiva da justiça, a iluminação do amor, a dinâmica da esperança, a transformação pela caridade, a luta pela bondade, a dignificação da pessoa, a perseverança no trabalho, mas que faça a revitalização do seu ser todos os dias. Neste contexto aí que ele traz para a gente, principalmente. Ok, gente? E para terminar, uma coisa bem rapidinha, eu queria trazer para vocês uma poesia do irmão Antônio Grimm, em que ele nos chama a atenção para coisas do dia a dia que estão conosco, que nos fornecem elementos para que nós possamos aprender e que a gente nem se dá conta de que a gente aprende com isso. E aí ele vai dizer para a gente, o choro de uma criança recém-nascida, os movimentos dos adultos,
preocupações, alegrias e angústias, pensamento do passado, sentimento do presente, construção do futuro, a natureza exuberante sendo o que é, a dor na sua expressão de transformar, colocando o homem na força constitutiva da vida. Crianças, moços, adultos, velhos, todos integrados pela cultura humana. Quantas indagações, poucas respostas. Na complexidade do pensamento, cada um, na sua essência de ser, alcança a consciência de que nunca deixará de ser. A tristeza se dissipa, a alegria assume como luz nos caminhos dos tentáculos da terra. Há em cada um a certeza de que é preciso perder para ganhar. Quando o homem é a sua própria essência, manifesta o bem, sendo por excelência na complexidade a luz, a harmonia, a alegria, a vida na sua plenitude. São coisas que nos transformam e que a gente nem percebe. Mas quando a gente se dá conta, a gente começa a perceber, é preciso eu abandonar um pouco isso para caminhar para cá, porque eu preciso me planificar. Boa noite a todos, muito obrigado pela paciência. Vamos agora para o momento do passe e pensem sobre reconfigurações.